acho que os 5 anos, trabalhando junto com as franquias, fez com que cada ano que passa, a gente amadurecesse sempre uma ideia e que o beneficiado seria sempre as franquias e o franqueado. Porque temos mudado ao longo dos anos os métodos de trabalho feito com as crianças. A partir do momento que essas crianças que eu falo são crianças de 9, 10 anos, até 15, 16 anos, o máximo, às vezes até ultrapassa esse limite. Isso faz com que o método que é aplicado aqui no Santos para os jogadores da base se estendam também às franquias. Então esses professores têm que ficar a par das novidades, das coisas que estão acontecendo, métodos de trabalho que estão acontecendo, para que seja aplicado nas escolinhas durante as aulas que essas crianças têm durante a semana. Isso tem dado certo, porque não sei se as pessoas sabem ou não, o próprio departamento amador está se beneficiando com isso, pois nós de vários jogadores que estão hoje no time de base, em várias categorias, botando de juvenil, infantil, 10 e 11 anos e tal, que são oriundos das franquias. E isso faz com que a gente fique sempre alerta e sempre esperando que a modernização chegue nas franquias para que os meninos, quando convocados a fazerem avaliação aqui, eles tenham o mesmo trabalho que eles fazem nas escolinhas, eles tenham aqui no clube. Isso é muito bom para a gente e bom para os franqueados também. Quando nós trabalhamos com escolas de futebol, o primeiro ponto antes de entrarmos em campo na parte mais prazerosa, que é o treinamento em si, é ter com clareza o entendimento do que ocorre com as faixas etárias em que trabalhamos. Então, o importante é a gente ter consciência de que a criança e o adolescente, eles não são mini adultos, e sim seres em formação. Portanto, é importante que a gente tenha clareza da fase de crescimento e desenvolvimento de cada faixa etária. E é isso que a gente vai discutir agora. Então nós classificamos como uma das dos primeiros pontos é a fase da primeira infância, né? Que ela vai desde o nascimento até seus 7, 8 anos de idade. Com precisão não podemos dar um ano específico, mas é por volta disso, entre 7 e 8 anos de idade. E a gente tem que ter entendimento do que ocorre com essa criança, né? Em termos de crescimento, de desenvolvimento, para que a gente possa saber o que a gente pode cobrar, o que a gente pode esperar de uma resposta, de um estímulo dado para essa criança. Então, nessa faixa etária dos 6, desde a primeira infância até os 8 anos de idade, ocorre a predominância do desenvolvimento do sistema nervoso central. Quando a gente fala isso, em predominância do desenvolvimento do sistema nervoso central, a gente diz que a criança ela está em desenvolvimento dos órgãos internos, está em crescimento ósseo, muscular, porém a predominância de todo esse processo ela ocorre no sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Que ainda as terminações nervosas elas não estão totalmente formadas. Poxa, então o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que nessa faixa etária a criança ela vai ter dificuldade de ter o que a gente chama de coordenação fina. A gente vai usar como exemplo essa foto aqui. Então, quando a gente está falando em predominância do desenvolvimento do sistema nervoso central, a gente pensa que é só na parte da cabeça da criança. E não é bem isso. O sistema nervoso central ele envolve o encéfalo, o cerebelo, que a gente chama, e a corda espinhal, que desce por toda essa região, né? E aí depois ela promove o quê? As ramificações nervosas. Em todos os pontos tem ramificações nervosas onde a gente recebe estímulo de informação para a gente executar um movimento. A criança, nessa primeira infância, ao contrário do que é o Robinho hoje, essas
terminações nervosas ainda não foram totalmente formadas. Então ela tem dificuldade de ter movimentos refinados. Então quando a gente vai dar um exercício para essa criança, o que não se deve fazer é cobrar perfeição no movimento dela. Você pode estar dando estímulo para ela, porém você não pode cobrar a perfeição porque ela não tem a ferramenta motora para executar isso com precisão. Agora, você pode sempre dar os estímulos corretos, dar um feedback para ela fazer da forma certa, porque ela vai armazenar essas informações e quando ela tiver todas essas terminações nervosas já concluídas, que nós chamamos de mielinização, essa criança está apta a receber os estímulos e promover e produzir o movimento coordenado, uma vez que ela tem sido estimulada ao longo dos anos. Um outro ponto é se ocorre a predominância que a gente está falando do desenvolvimento nervoso central, está ocorrendo também o desenvolvimento dos órgãos internos, mas não com tanta ênfase como ocorre no sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Que a criança ainda, nesse momento, por exemplo, o coração, os pulmões, os rins ainda não estão totalmente formados, não estão totalmente aptos para uma demanda muito intensiva de treinamento. Então não é indicado que promova tanta intensidade de treinamento para essas crianças. O importante é que elas tenham estímulos e com bastante espaço de intervalo, a cada 10 minutos que tenham tempo para tomar uma água, 1 minutinho para poder fazer um repouso e assim se retoma uma atividade. Como a gente sabe que existem algumas dificuldades em termos de ferramentas para a gente identificar isso, a gente pode observar simplesmente na respiração da criança, se ela está muito ofegante ou não. Quando você promove uma atividade, se ela está ofegante, isso é um feedback para nós profissionais de que é um momento para a gente dar um descansinho para ela e para retomar uma atividade. Esse seria o mais recomendável para você dar o treinamento para uma criança. Antes de você entrar na prática, é importante que os nossos profissionais tenham consciência disso. Diante disso que a gente está falando, o maior obstáculo, então essas crianças, por exemplo, se ela tem 5 anos de idade, ela tem uma experiência de um tempo muito curto, até mesmo em aprender a correr, o que der ainda você dá um obstáculo para ela, que no caso é a bola. Nesse momento, a bola é o maior obstáculo que a criança tem. Então é importante que se tenha paciência. Tem algumas crianças que vão ter mais afinidade de ter o controle com a bola, de ter uma boa condução com a bola, outras não. Isso não quer dizer que uma criança é muito boa ou não. Nessa faixa etária, a única questão que possa se diferenciar é o nível de experiência que uma criança ou outra já teve com a bola, ou maturidade, que a gente chama que é a idade biológica de cada indivíduo. Mas predominantemente vai ocorrer a bola se tornando o maior obstáculo dessa criança, e o nosso papel para essa faixa etária é encorajá-la para ter o máximo de tempo em contato com a bola. Então é importante que as atividades lúdicas, isso é fundamental, que elas sejam sempre estimuladas com bola. Isso o quanto mais contato com a bola, maior chance de intimidade essa criança vai ter ao longo do tempo. Já na questão de crescimento e desenvolvimento, na questão fisiológica e estrutural, já ocorre uma modificação e que é significativa. O que ocorre? Se a gente estava falando que na primeira infância ocorre a predominância do desenvolvimento do sistema nervoso central, nessa faixa etária dos 9 aos 13 anos, essa predominância do desenvolvimento do sistema nervoso central, ela começa a promover um declínio. Então ela está finalizando a predominância do desenvolvimento do sistema nervoso central e está inicializando a predominância do desenvolvimento dos órgãos internos. O que isso quer dizer? Como eu mostrei anteriormente no quadro, vou mostrar novamente para vocês. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem aqui essa cena de um garoto da primeira infância que as terminações elas não foram concluídas, nessa faixa etária as terminações nervosas elas já estão sendo concluídas. Isso quer dizer o quê? Que os estímulos coordenativos, você pode esperar uns movimentos mais refinados. Você já começa a dar um estímulo e esperar uma resposta mais precisa desse garoto.
Aí é lógico que a distância entre 9 e 13 anos existe uma distância muito grande, mas a cada 6 meses você pode identificar uma diferença na resposta motora desses garotos, uma vez que eles tenham sido estimulados anteriormente. Então, se esse menino já vem trabalhando, já vem treinando na escola desde os 5 anos de idade, 6 anos de idade, ele com 10 anos de idade é esperado que a resposta nos estímulos coordenativos seja mais coordenada, seja mais refinada, que é o que a gente chama de coordenação fina. Isso daí é um momento que a gente já pode esperar isso dessa criança. Então é importante que você dê muitos estímulos coordenativos, mas sempre linkados, sempre aliados com a bola. Isso é fundamental. Os órgãos internos, nesse momento, como está na predominância do seu desenvolvimento, também não é indicado que você trabalhe com alta intensidade. Então é indicado que você pode promover estímulos com velocidade, mas que você não dê muito tempo, muito volume, que a gente chama, no treinamento. Então, espaços a cada 10 minutos, uma pausa, observar como está a ventilação respiratória desses garotos é determinante. Se eles estão ofegantes, não é recomendável que se continue, sim, dê um tempinho para eles poderem voltarem numa frequência cardíaca mais normal possível, para aí sim retomando a atividade de treinamento. Agora a gente vai falar um pouco das faixas etárias dos 13 aos 17 anos, que o ideal era a gente individualizar cada vez mais as faixas etárias, os anos, porque você estruturalmente você já consegue ver uma diferença entre um garoto de 13 e um menino de 17 anos, principalmente no aspecto de força e velocidade. Então, predominantemente, o que vai acontecer ao longo da vida, desde os 13 até os 17 anos, é uma tendência de conquista de força e velocidade. Mas o processo, no primeiro momento, vai ocorrer o quê? Finaliza a predominância do desenvolvimento dos órgãos internos. Já finaliza também a predominância do desenvolvimento do sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Que aquele corpo já está totalmente preparado para os estímulos coordenativos, para os movimentos corretos. Se ele vai executar um movimento de um chute, de um passe, você já pode esperar que venha com um gesto natural, com um gesto preciso. E você pode cobrar isso dele, e você pode corrigir isso dele. Desde que, mais uma vez comentando, a fase de especialização ela é determinante. Se ele já vem fazendo essa prática esportiva desde os seus 5, 6 anos de idade, aí com certeza você já pode cobrar uma precisão nos movimentos técnicos do garoto. Ocorre também depois dos seus 13, entre os 12 anos até os seus 14, 15 anos de idade, vai depender muito da idade biológica, o que a gente chama de estirão de crescimento, né? O que é isso? É a fase predominante, onde ocorre um maior momento de crescimento em um curto espaço de tempo. Uma questão assim de 6 meses, uma criança, um adolescente nessa idade, a gente já considera como adolescente, ele pode crescer entre 8 e 13 centímetros. Então é uma diferença absurda, muito grande, num tempo muito curto, e aí ele tem um problema, ele começa a se sentir descoordenado, as pessoas começam a observar e falam, pô, mas esse menino ele era rápido outro dia, agora ele está lento, esse menino já não serve para jogar bola, ele vai começar, a autoestima dele começar a ser prejudicada, porque ele vai perceber que o seu desempenho não é como ele tinha há meses ou um ano atrás, mas isso é um momento natural que ocorre com o menino, que é promovido pelo hormônio testosterona e o GH, que é o hormônio do crescimento, para ele adquirir a próxima fase, que é a fase de força e velocidade. Quando ele tem esse aumento de altura tão rápida, acontece um fenômeno que é o centro de gravidade, o ponto do centro de gravidade dele também modifica. E o que nos dá o equilíbrio no corpo, o que nos permite sermos ágeis, o que nos permite ter a condição de ter coordenação e equilíbrio, é o centro de gravidade. E quando nós estamos em movimento, quanto mais baixo o centro de gravidade, mais equilíbrio você vai ter. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mais uma vez, e aproveitando esse talento, que é o Robinho, que ele sempre mostrou muito bem isso. Quando ele dá os movimentos do drible, da pedalada, ou qualquer movimento ágil que ele promova,
O centro de gravidade dele, geralmente, o nosso centro de gravidade, ele fica 4 dedos abaixo do umbigo. Quando a gente está em movimento, a ideia é que o centro de gravidade fique próximo ao joelho. Jogadores como o Robinho, por exemplo, o centro de gravidade possivelmente fica muito mais abaixo. Quanto mais abaixo, mais ágil você vai ser. O que acontece com o estirão de crescimento? Você aumentou a distância do centro de gravidade com o solo. E o menino precisa de tempo para se readaptar nesse processo. Por isso que ele fica nesse jeito que nós chamamos um jeito meio desengonçado. Mas é uma questão de meses, de tempo, ele vai voltar a se readaptar e vai ter o mesmo estímulo, o mesmo desempenho ou até mais na sua agilidade, na sua coordenação, no seu gesto técnico. O que é indicado nessa fase é dar prioridade nos aspectos coordenativos, repetir os treinamentos e dar mais prioridade na coordenação do gesto. Mesmo que ele tenha dificuldade nos movimentos, é nesse momento que você tem que encorajá-lo, porque é uma fase que ele vai conseguir superar depois de 6 meses e vai até esquecer desse momento. Depois dessa faixa etária, de seus 15, 16 anos, que você passou por esse processo que é crítico para o menino, né, da fase do estirão, que ele fica também, até o corpo dele fica meio desproporcional, aí a hormônio testosterona, ele começa a promover o quê? O estímulo do aumento de massa muscular. E aí o menino começa a ter um volume de massa muscular no corpo. Esse momento, quando ele recebe esse tipo de estímulo fisiológico, isso diz que esse menino já está pronto para receber estímulos com mais intensidade, mais carga. Você já pode trabalhar atividades com mais volume, mais tempo de atividade, porque ele vai estar mais apto a responder a esse tipo de estímulo. Então, quando a gente fala a respeito do jogo de futebol em si, que é mágico, é um jogo extremamente inteligente e que o que mais é exigido são as tomadas de decisões, né? Como você toma uma decisão, como você resolve uma situação. Se o garoto ele não tem a ferramenta do jogo que são os fundamentos, o que a gente chama de fundamentos é um bom controle de bola, entender como